Você já reparou que toda boa atuação tem um movimento interno? Que o personagem começa de um jeito e termina completamente transformado? Pois é, isso é o que chamamos de arco dramático, e o Konstantin Stanislavski explica de forma aprofundada sobre isso no seu primeiro livro, A Preparação do Ator. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar o que é esse arco dramático, por que ele é essencial para a atuação verdadeira, como que a ausência dele deixa a cena mecânica e sem vida, e também como construir um arco dramático autêntico dentro da sua própria criação. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Yari Yoriko e vocês não estão preparados para o conteúdo de hoje. Vocês não estão preparados para o vídeo de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre arco dramático. E eu já vou passar uma informação aqui pra vocês super importante, tá? Esse vídeo aqui fica até o final porque eu não vou deixar ele disponível aqui pro canal pro resto da vida. Vai ter um momento que ele, ó, puf, vai sumir, eu vou deixar ele privado. Por quê? Gente, eu tô trazendo um conteúdo aqui muito incrível pro YouTube, eu tô muito orgulhosa de mim por isso. Tô muito feliz que eu tô conseguindo proporcionar um conteúdo sobre atuação tão aprofundado como eu tô fazendo aqui, porque eu descobri que não existe nenhum canal no YouTube que explica sobre o método de atuação do Konstantin Stanislavski como eu faço aqui. Não existe. No YouTube, no Brasil, nenhum canal que explique sobre o método de atuação do pai da atuação no Brasil. Meu Deus do céu! Quer dizer, existe porque tem os bastidores com Yari Yoriko. Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Outra informação importante, não existe nenhum vídeo falando sobre arco dramático no Brasil, até pelo menos o presente momento que eu pesquisei. Então, é sério, anotem tudo sobre esse vídeo, porque o Stanislavski ensina sobre isso pra gente no primeiro livro dele, A Preparação do Ator, que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre esse vídeo aqui no canal. Eu espero que estejam cansados, né? Porque eu espero que vocês estejam acompanhando a playlist que eu tô fazendo de capítulo por capítulo. Ele explica isso mais ou menos no capítulo 9. Só que assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o meu super talento, o super dom nesta vida é entender Stanislavski. Porque ele fala sobre isso numa parte bem específica do capítulo 9, que eu fiz assim, pô! Meu Deus do céu, isso é o arco dramático. A coisa tão requisitada que a gente precisa ter e mostrar na nossa atuação, quando a gente tá fazendo um monólogo, uma cena, enfim, qualquer coisa que você estiver interpretando de um personagem. Porque assim, né, vai depender, se você estiver fazendo um monólogo, você vai ter que mostrar esse arco dramático ao longo do monólogo. Mas se você estiver fazendo a gravação de um filme, você vai mostrar esse arco dramático ao longo da construção do filme, da série, da novela, da peça que você estiver fazendo. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje. Para começar, o arco dramático é o movimento interno do personagem ao longo da ação. É a transformação que acontece dentro dele durante a história. É o caminho que vai do ponto inicial, onde o personagem está emocional e psicologicamente, até o ponto final, onde ele chega depois de passar por todas as circunstâncias do enredo. É uma trajetória, um processo, uma curva que sobe e desce, se tensiona e se resolve. Stanislavski dizia que o ator precisa viver o processo do personagem e não representar o resultado. Isso significa que o arco dramático não é apenas uma linha teórica ou um esquema mental. Ele é o pulsar vivo da ação interna do ator. Quando o ator está presente de verdade, reagindo organicamente a cada acontecimento, o arco se constrói naturalmente porque o personagem está sendo transformado pelas circunstâncias. Mas quando isso não acontece, quando o ator não cria o arco, surge uma atuação plana, onde o personagem não tem nem altos nem baixos, nenhuma movimentação interna. É aquele personagem, pessoal, que ele vai terminar da mesma forma que ele começou, mesmo que o texto tenha grandes acontecimentos. A plateia, ela sente que tá faltando alguma coisa porque não há uma progressão emocional. O público, ele não percebe a mudança, a transformação do personagem. E sem transformação, não há história. Stanislavski dizia que o arco é o que dá ritmo à vida interior à atuação. Assim como a música tem as suas notas fortes e fracas, suas pausas e intensidades, a atuação também precisa de variações emocionais e de energia. O arco é justamente essa alternância de tensão e relaxamento, de conflito e resolução.
Ele é o fluxo emocional que mantém o espectador conectado, porque o público acompanha o desenvolvimento humano que o personagem está vivendo. Pessoal, é simplesmente incrível como o Stanislavski usa a música como analogia, como exemplo, para ensinar a gente sobre atuação. Aqui ele está explicando pra gente que, assim como na música, que tem todas as suas nuances, todas as harmonias, as pausas pensadas para que a gente goste da música, a atuação é igual. E as notas que o ator toca são as emoções. E quando a gente tá tocando o nosso instrumento, pode acontecer da gente errar uma nota e até mesmo de cristalizar a emoção. Se você quiser aprender mais sobre essa questão da cristalização da emoção, lembra que tem uma resenha completa de capítulo por capítulo do primeiro livro do Konstantin Stanislavski, A Preparação do Ator, e lá eu te explico mais sobre isso. Para construir esse arco de forma consciente, Stanislavski propõe que o ator compreenda primeiro o superobjetivo da peça, aquilo que move o personagem do começo ao fim. Depois, o ator deve dividir o texto em unidades de ação e identificar o objetivo de cada unidade. Isso ajuda a perceber as pequenas transformações que vão construindo o arco maior. Cada mudança de intenção, cada conflito interno, cada pequena vitória ou derrota emocional são os pontos dessa curva dramática. É como se cada unidade fosse um degrau que leva o personagem do seu estado inicial até a sua conclusão. Então, o arco dramático ele é formado através disso, ele é o resultado dessas pequenas unidades. E quanto mais o ator estiver vivo, escutando, reagindo, sentindo e acreditando de verdade em cada ação, mais natural e fluido será o arco. O Stanislavski alertava que um erro comum dos atores é pular direto para o clímax, tentando representar a emoção sem ter vivido o caminho até ela. Isso quebra completamente o arco, porque o clímax perde sentido se o público não acompanhou o processo que levou até ele. O arco, pessoal, ele não pode ser forçado, ele precisa ser construído, conquistado. A atuação verdadeira ela só vem quando o ator percorre passo a passo o processo interior que o personagem atravessa. Outro ponto importante que o Stanislavski destaca é que o arco ele não existe só na emoção, mas também nas ações físicas e intenções. O ator ele precisa conectar o corpo e a mente às mudanças internas. Por exemplo, se o personagem começa tenso e termina leve, o corpo ele precisa acompanhar essa transição, essa mudança. Se ele começa inseguro, mas termina sendo decidido, a postura, o olhar, o ritmo da fala precisa acompanhar essa transformação. Agora presta muita atenção no que eu vou falar, gente, presta muita atenção no que eu vou falar. A coerência física, ela reforça o arco psicológico. Gente, tatua isso na testa, tatua isso na testa. A coerência física reforça o arco psicológico. Quando o ator ignora isso e atua de forma mecânica, repetindo gestos e tons sem propósito, o arco desaparece. A atuação vira uma sequência de ações sem vida. É como se o personagem não tivesse uma alma. E sem o arco, não há vida interior, só imitação externa. O arco dramático, ele também ajuda o ator a controlar o tempo emocional da cena. Ele impede que o ator gaste toda a sua energia logo no começo e não tenha nada para oferecer no final. Compreender o arco dramático é saber dosar, é entender quando a emoção deve crescer, quando ela deve se conter e quando ela deve explodir. Stanislavski dizia que o arco é a expressão do processo de transformação humana. Toda boa história fala de mudança. O herói que vence o medo, a mulher que encontra coragem, o homem que aprende a amar. O arco dramático é a forma viva dessa mudança. É o que faz o público se reconhecer na cena. Porque todos nós, na vida, também passamos por curvas, altos e baixos, momentos de queda e superação. Resumindo, o arco dramático é o movimento interior do personagem ao longo da peça. Ele é o fio que conduz o espectador pela história e o que dá verdade ao trabalho do ator. Quando o arco é bem construído, a atuação respira, pausa e emociona. Quando não é, tudo parece vazio, técnico e sem vida. Construir o arco dramático é, portanto, construir a verdade do personagem em tempo real. É deixar-se transformar pelas circunstâncias como se elas estivessem acontecendo pela primeira vez.
é viver e não representar. E é justamente isso que o Stanislavski buscava, a vida verdadeira do espírito humano no palco. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nova playlist dos pilares do método do Konstantin Stanislavski, que eu estou aqui fazendo com todo carinho para vocês. E lembra, hein, pessoal, essa playlist é aquela playlist de bolso para você ver ali rapidinho e relembrar algum conceito do método de atuação do Konstantin Stanislavski que você esqueceu. E eu tenho novidades para vocês. Em breve eu vou estar lançando a minha oficina presencial do método de atuação do Konstantin Stanislavski. Então, se você tiver interesse em estudar presencialmente comigo esse método de atuação, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que assim você vai ter mais informações sobre a oficina. E por último, mas não menos importante, lembra de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque assim que a gente bater os 10 mil inscritos, eu vou liberar a playlist do segundo ano de estudos do método de atuação do Konstantin Stanislavski, que é o segundo livro dele, A Construção do Personagem. E também deixe suas dúvidas, os seus comentários aqui na descrição. Eu sou Yari Oriko e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!